Você sabia que party nem sempre é festa? Que school nem sempre é escola? Que fast nem sempre é rápido? Pois é, tem várias palavras muito comuns em inglês que você provavelmente já sabe, mas que tem outros significados que talvez você não saiba. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais palavras comuns que têm mais de um significado e que muita gente não faz nem ideia. Well, por exemplo, não significa só bem. Então vamos lá que eu vou te mostrar o outro significado de várias dessas palavras. Vamos começar com well. Bom, você deve saber que well significa bem, né? Você está bem. Very well. Muito bem. Agora, well também pode ser poço. Pois é, poço de água, um poço de petróleo é well. Por exemplo, they dug a well in their backyard to get fresh water. Eles cavaram um poço no quintal para conseguir água fresca. Você também vai ouvir oil well, que é um poço de petróleo. Oil é petróleo. Party. Party não é só festa. Party também pode ser um partido político. The party leader gave a speech about the upcoming elections. Principalmente se você está assistindo o noticiário, você vai ouvir party se referindo aos partidos políticos. Então aqui, ó, o líder do partido fez um discurso sobre as próximas eleições. Tem um outro jeito que você vai ouvir eles usando party, que não tem nada a ver com festa também, e não tem nada a ver com isso aqui, mas é muito comum no dia a dia. Quando você vai num restaurante. Então, muitas vezes você vai chegar num restaurante e tem uma pessoa te recebendo, né, a hostess, que vai indicar qual mesa você vai sentar ou vai pedir para você esperar se o restaurante estiver lotado. E é comum eles perguntarem assim, how many in your party? How many in your party? Ou então uma pessoa fala party of e espera você falar um número. Então, isso daqui, how many in your party? Aí você vai falar, nossa, mas estão perguntando quantos na minha festa, mas que festa? Não vou dar festa nenhuma. É o jeito que eles usam para perguntar quantas pessoas estão com você, né? Você está com um grupo de quantas pessoas, para ela saber qual o tamanho da mesa que ela vai reservar para você ali. Então você vai falar um número, né? A party of 4, ou fala só 4, 5. Aí você fala o número de pessoas que estão ali com você, ok? Agora, bill. Bill você deve conhecer como conta, né? O significado mais comum é uma conta, você tem que pagar as contas, pay the bills. Agora, tem um outro significado que é um pouco mais formal, você vai ouvir mais no noticiário também, que é um projeto de lei. Quando o legislativo vai propor um projeto de lei, esse projeto de lei eles chamam de bill. Por exemplo, the Senate approved a new bill on education reform. Então, o Senado aprovou um novo projeto de lei sobre a reforma educacional. Tá? Então, bill, na área política, você vai ouvir como projeto de lei. Plant. Plant, o significado mais comum é planta. Né? Você tem uma plantinha aí na sua casa, se chama plant. Só que tem outro significado que é de usina ou fábrica. Então, você vai ouvir nuclear power plant, que é uma usina nuclear. Power plant é usina de geração de energia, aí você vai ter vários tipos, uma delas é a nuclear. Table. Table pode ser mesa, então você deve conhecer como mesa, mas também pode ser uma tabela. Você está lendo um livro ali, ele fala para você olhar na tabela tal. Então, check the table on page 5 to see the results. Dá uma olhada, confira a tabela na página 5 para ver os resultados. Tá? Então, qualquer tabela que você fizer, você chama de table. Hand pode ser mão, que é o significado mais comum, mas também significa os ponteiros do relógio, tá? Então, the clock's hands. The minute hand is pointing at 12. O ponteiro dos minutos está apontando para o 12. Tá? Então, os ponteiros do relógio você chama de hands, clock's hands. Aí você tem o minute hand, que é o ponteiro dos minutos, the hour hand, o ponteiro das horas, e the second hand, caso você tenha ali o ponteiro dos segundos. Aliás, se você gosta de desenho animado, você talvez já tenha visto algum personagem do desenho animado olhando para o relógio e tem uma mãozinha ali mostrando as horas. É uma piada com o nome de
hands, que tem os dois significados, de mão e de ponteiro de relógio, né? Então você vai ver ali os ponteiros como se fossem umas mãozinhas assim, apontando para os números, tá? Então é por isso. Assim você vai entendendo as piadas dos desenhos que você assistia. Will. Will, primeira coisa que você aprende é que will significa futuro. É o indicador, né, o auxiliar para indicar o futuro. Beleza. Agora tem mais dois significados além desse. Um deles é o de vontade. Né? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Essa vontade é will. Por exemplo, she has a strong will to succeed. Ela tem uma grande vontade de ser bem-sucedida, de ter sucesso, tá? Então é will. Você vai ouvir também essa combinação willpower, que seria força de vontade, né? Você tem força de vontade, então você tem willpower. Aliás, tem um ditado em inglês que eles dizem assim: where there's a will, there's a way. Literalmente significa onde há vontade, há um caminho, há um jeito. Esse é o ditado que equivale em português a gente falar assim: querer é poder. Né? Então, se você quiser falar isso aqui, querer é poder, em inglês você fala desse jeito, tá? É o equivalente. Agora, o will também pode ser o testamento. Né? O cara, antes de morrer, faz o seu testamento para deixar os bens, né, para quem ele quiser, que de certa forma está ligado com vontade, porque você escreve ali no testamento a sua vontade depois de morrer. Né? Então, tem uma certa ligação. The lawyer read the will to the family. O advogado leu o testamento para a família. Né? Então, will tem vários significados aí. Fast. Fast, todo mundo aprende como rápido, beleza. Agora, fast também significa jejum. You have to fast for 12 hours before your medical exam. Você tem que fazer jejum por 12 horas antes do seu exame médico. Tá? Então, to fast pode ser o verbo, né? Fazer jejum, jejuar, e pode ser o substantivo o jejum também. É por isso que o café da manhã é chamado de breakfast. Não tem nada a ver com comer muito rápido não, tá? É porque literalmente é você quebrar o jejum, não é? Porque você estava em jejum durante a noite toda, aí você acorda, toma o seu café da manhã para quebrar esse jejum, por isso que eles chamam de breakfast. Jack. Jack você deve conhecer, né? O Jack Sparrow, por exemplo, você sabe que é um nome. Agora, tem um objeto, uma ferramenta que também tem o nome de Jack, que é o macaco do carro. Você vai levantar o carro para trocar o pneu, você tem que usar o macaco, que em inglês é Jack. Coitado do Jack, né? Mas enfim. He forgot to bring a jack, so he couldn't fix the flat tire. Ele esqueceu de trazer o macaco, então ele não conseguiu consertar o pneu furado, ok? Então Jack pode ser, o seu amigo Jack pode ser um macaco para levantar o carro, tá? O macaco é a ferramenta. Não é o macaco animal, tá? Porque aí é monkey. Né? Não vai confundir também, olha só a confusão que vira isso. Goods. Aí você vai falar que é bons? Não é. Bom ou bons é good. Porque em inglês adjetivos não tem plural. Né? É o mesmo adjetivo no singular ou no plural. É que em português a gente coloca tudo no plural, né? Vai concordando. Mas em inglês não. Então você quer falar bom, é good. Você quer falar bons, é good. Goods não tem nada a ver com bom, é uma outra palavra que significa mercadorias, produtos. Né? Então acaba confundindo porque a pessoa olha ali, goods, é bons. Não é bons não. Tá? Então são produtos. The store received the shipment of imported goods. A loja recebeu um carregamento de produtos importados, de mercadorias importadas. Beleza? Próximo é book, que você deve conhecer como livro, né? Oh, the book is on the table. Essa todo mundo sabe. Mas o que muita gente não sabe é que book pode ser um verbo, to book, que é o verbo fazer uma reserva. Olha só, e é muito comum se usar isso. Então, você poderia usar, por exemplo, aqui, ó. I need to book a flight for next week. Eu preciso reservar um voo para a semana que vem. Então, se você vai reservar um voo, um quarto no hotel, uma mesa no restaurante,
esse reservar, você pode usar a expressão make a reservation, mas é grande a expressão, né? Mas tanto faz, você pode usar e eles usam muito to book, ok? Aliás, tem uma expressão que é usada na aviação que é o overbooking. O que significa overbooking? É quando os caras vendem mais passagens do que tem assento no voo, né? Então, quer dizer, eles reservaram, né, que é o booking, é o ato de reservar, de fazer a reserva, acima da capacidade, né? O over sempre significa que foi demais, né? Foi além da capacidade, tá? Então é a origem do overbooking, porque existe o verbo to book. Aqui um exemplo para mesa de restaurante também, a mesma coisa, tá? Ó. She booked a table at the restaurant for 8 p.m. Ela reservou uma mesa no restaurante para as 8 horas. Agora, school. School é escola. Tem outro significado para school? Tem. Não é o significado mais comum do mundo, né? Provavelmente você não vai usar, é mais uma curiosidade, mas existe e você pode encontrar por aí, que é um cardume. O coletivo de peixe, em inglês, é school. Já imaginou, né? Os peixinhos indo para a escola? We saw a large school of tuna while diving. Nós vimos um grande cardume de atum enquanto nós mergulhávamos. Tá? Então, a school of tuna, né? Um cardume de atum. Aí você pode pôr o nome do peixe. A school of fish, né? Um cardume de peixes. Apesar que é meio estranho, né? Cardume de peixe, mas cardume já não é de peixe. Mas a gente acaba falando, né? Não sei se é muito certo não, mas enfim, acontece. Spring. O que é spring? Você deve ter aprendido aí nas suas primeiras aulinhas de inglês como primavera. Beleza, mas tem mais 2 significados. Aliás, tem mais 3. Agora eu lembrei que tem 3. Eu coloquei 2 aqui, mas eu vou falar do terceiro que agora que me veio na cabeça. Bom, primeiro que spring pode ser uma fonte de água, uma nascente de água. They found a natural spring in the mountains. Eles encontraram uma fonte natural nas montanhas. Então, spring é a fonte de água. Pode ser uma mola, sabe? A mola mesmo. The mattress has broken springs. O colchão tem umas molas quebradas, né? Ele está com molas quebradas. Então, spring é a mola. Pode ser a mola do seu carro, pode ser qualquer tipo de mola, tá? É spring. E eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora que também pode ser o verbo to spring. Tá? O verbo to spring é pular. Por isso que tem a ver com a mola, né? Porque o movimento de saltar, de pular, também pode ser to spring. Né? Por exemplo, the cat, o passado de spring é sprang. Então, eu poderia falar assim, que o gato, sei lá, pulou em cima do cachorro. Né? Sabe o gato se prepara assim, ele pula igual uma mola, né? Então, eu poderia falar, oh, the cat sprang on the dog. Beleza? Can. Can, você aprende inicialmente como o verbo poder. Né? Can I help you? Eu posso te ajudar. Agora tem um outro significado que também é comum, as pessoas geralmente aprendem no começo, mas caso você não saiba, can pode ser uma lata. I bought a can of soda. Eu comprei uma lata de refrigerante. Você pode ouvir a can of beer, uma lata de cerveja, a can of sardines, uma lata de sardinha, e por aí vai. Pode ser trash can, né, uma lata de lixo. Então, can também pode ter esses 2 significados. Bat. Bat, acho que o pessoal conhece mais como morcego, né, por causa do Batman, né, do Homem-Morcego. Então é Batman, o bat é o morcego. Tem um outro significado que é o taco de beisebol. Tá? Então é o baseball bat. He hit the guy with a baseball bat. Ele bateu no cara com um taco de beisebol. Então o bat é o taco. Vamos para a próxima, que é washer. Washer é uma lavadora. Né? Você tem a sua lavadora de roupas aí, chama washer, que seria assim, o nome mais curto para washing machine. Né? O nome completo é washing machine, o nome mais curto é washer. Beleza, sua lavadora. Agora, washer tem um outro significado, nada a ver com isso, que é a arruela. Aí uma coisa um pouco mais técnica, mas quando você vai colocar certos parafusos, você coloca uma porca e uma arruela, aquele disquinho de metal que você coloca com os parafusos.
Então, isso chama washer. The washer prevents the nut from loosening over time. A arruela impede que a porca se solte com o tempo. E isso nos leva a nut, né, que acabou já aparecendo ali, que nut, o significado comum é de castanhas em geral. Né? Você tem vários tipos de castanha, então elas vão ter nomes com alguma coisa nut. Agora, também significa porca, né, que você usa junto com o parafuso e com a arruela. Por exemplo, I lost the nut that holds the wheel in place. Eu perdi a porca que segura a roda no lugar. Então, pode ser interessante para algumas pessoas, né? Não é um vocabulário tão comum aí para o dia a dia, mas tem muita gente que trabalha em alguma área que seria interessante saber como é que é arruela, como é que é porca e por aí vai. Olha só, e tem pessoas da língua inglesa que assistem os nossos vídeos para aprender português, não é? Olha só que interessante. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários palavras em português que têm esse duplo sentido. Por exemplo, porca pode ser o animal e pode ser a porca que você coloca no parafuso. E tem muitos outros exemplos. Quem souber, quem conseguir lembrar de algum, deixa aí que eu acho que vai ajudar a galera aí que está aprendendo português de outros países. Valeu? Olha, não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. See you next time.